Estamos começando mais uma live. Oi, Mari! Seja bem-vinda, minha amiga. Uhul! Vamos lá, vou chamar você agora, tá? A gente já vai começando enquanto o pessoal vai chegando. Aguardando Mari. Aê! Olá, Marivânia, tudo bom? Olá! Eita, Mari, peraí, que eu cometi um erro aqui, um erro técnico, peraí. Tá. Agora vai. Agora sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, perfeito. E você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Antônia Lopes acabou de entrar. Seja bem-vinda, Antônia. Antônia, é irmã da Amanda, minha amiga. Que ótimo. É de Brasília? Ela é de Brasília, a Amanda é de São Paulo. Ok. Seja bem-vinda, Antônia. Mari, bem, pessoal, hoje nós estamos nessa outra live. Na live anterior aqui do Fé, Amor e Vida, nós tivemos o pastor Marcelo falando sobre a igreja perseguida, né? E o trabalho da missão Portas Abertas. Hoje eu estou aqui com minha amiga de longas datas. Eu estava contando, Mari, fazem 14 anos que a gente tem amizade e somos irmãs em Cristo, missionárias no campo africano, né, Mari? É, isso mesmo. E hoje a Mari está aqui para trazer muitas informações preciosas para quem gosta de saber de missões. Aliás, todo cristão ama missões, né? Mas eu vou deixar ela falar, porque senão eu falo demais. Mari, se apresenta aí, dá uma boa noite pro pessoal. Boa noite, irmãos amados, aqueles que seguem o canal da Ilana aí. Fé, amor e vida. É assim mesmo que fala, Ilana? Exatamente. Fé, amor e vida. Né? Então, Deus abençoe esse canal. Né? A gente tem acompanhado aqui e tem várias temáticas, né? Ela aborda sobre várias coisas, não é só sobre missões, não é só sobre fé, mas é sobre a vida, sobre o amor, sobre os relacionamentos, e isso é muito bom. E eu estou muito feliz pela ideia da Ilana, né, que eu comentando com ela sobre... A gente começou a conversar por telefone a respeito da Cristolândia. Ela falou, o que vocês estão fazendo? Né? Aí eu falei, por enquanto a gente não está recebendo, não está acolhendo, mas está ajudando as famílias com algumas coisas, né? Mas a gente está encontrando bastante dificuldade. E aí ela pegou e falou assim, Mari, a gente pode divulgar isso no canal? Aí ela é bem assim, rápida nas ideias, a Ilana é assim. E aí ela falou, não, vamos fazer melhor, vamos fazer uma live. E está acontecendo agora, né? Então é para falar da Cristolândia, mas também para falar da necessidade que estamos vivendo nesse momento, né? E para mais pessoas ouvirem, se sensibilizarem não só com a Cristolândia, mas com o mundo, com o Brasil, com as pessoas, com as necessidades dos aflitos, né? Tantas pessoas que estão passando necessidade, desempregadas nesse momento e precisam da nossa voz, né? Então, nós somos a voz aqui, né? Não somos João Batista, mas a voz do que clama no deserto. Não é não, amiga? É isso aí, Mari. Mari, olha, eu não tá no script não, mas eu vou perguntar. Porque aqui é assim, a gente aparece a pergunta, a gente vai. Deixa eu só mandar um beijo pra Neuzinha. Olha aí, Mari, Neuza tá aí. Ô, Neuza, querida! Beijo, Neuza. Tem que fazer com ela, né? Ela também, missionária radical. É isso mesmo. Inclusive, eu vou pedir Mari para, como eu já disse, não estava no script, mas aqui é assim rápido. Mari, conta um pouco da sua trajetória com missões, antes da Cristolândia. Antes da Cristolândia?
De primeira, eu só fazia viagem missionária, aquela Jesus Transforma. Lembra que a gente ia para os estados, ficava um mês, então eu trabalhava numa farmácia de manipulação e eu dedicava um mês de férias para viajar. E eu fui para o Transbico do Papagaio, não sei quem se lembra, foi em 2002, Trans-Ceará e Transacriana, né? Então essas 3 viagens missionárias impactaram a minha vida, que a gente ficou ali um mês inteiro nesses estados e ali aprendendo mais desses povos, porque o Brasil ele é muito grande, né? Então cada estado que você vai, você aprende uma cultura nova. E aí aprendendo dessas pessoas e quando entre essas viagens eu sempre participava de congresso missionário. Sempre gostei de missões, gostava de promoção de missões, era apaixonada. E num congresso missionário em Goiânia, eu participei de um congresso que estava apresentando a primeira turma de radicais que iam para o norte da África. Primeira. E estava apresentando aqueles jovens maravilhosos, lindos ali. Eu tinha 28 anos nessa época. Não me perguntem a idade que eu tenho agora. É só fazer a conta, né? E aí, nesse congresso missionário, eu me senti chamada para ir além do Brasil. Eu já fazia essas viagens missionárias dentro do Brasil, mas eu senti-me chamada para ir para a África. Sempre gostei. Fazia faculdade teológica, já estava quase terminando, e eu falei, eu vou para a África. Né? Ninguém acreditou. Mas eu me inscrevi, né? Lá tinha a hora do apelo no Congresso Missionário, me inscrevi e aí fui chamada. Depois que eu voltei de uma viagem do Ceará, né? Trans-Ceará, e recebi a cartinha aqui, só que ninguém abriu aqui da minha casa. Eu estava limpando a estante, eu gosto de contar essa história porque é fabulosa. Não é coisa da minha cabeça, aconteceu mesmo. Eu estava limpando a estante, né, e de repente eu acho uma carta, JMM, Junta de Missões Mundiais, né? Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Não é um boleto, porque eu não estava, né? Não é um boleto. E aí minha mãe falou, chegou aí, já faz algum tempo, você estava viajando, a gente não abriu e ficou aí. E aí, quando eu abri, estava lá. Olá, Marivânia Xavier dos Santos, você foi uma das selecionadas para participar do nosso projeto radical luso-africano. E aí, falava lá, esteja aqui em tantos dias, não sei o quê, até o dia 2 de agosto, não era, Ilana, mais ou menos assim? Mas você foi quando, Mari? Eu fui uma semana depois, os meninos já estavam tendo aula, né? A Shirlésia falou assim que se eu não fosse até terça que vem, tipo assim, hoje é segunda, se até segunda que vem eu não estivesse lá, não precisaria ir mais. Ó, Shirlésia, um beijo, hein, se você estiver ouvindo. Mas eu lembro. A gente, na hora da aula, vem Marivânia, de repente, minha gente, mais uma, depois que tinha chegado todo o pessoal da equipe, chega Marivânia. Mas eu não vou cortar, não. Vai lá, Mari. Fala. E aí, participei do radical, do treinamento, bem intensivo mesmo, né? Um treinamento que a gente se conheceu mais, era cada um mesmo de um estado, cada um com sua forma de pensar, com sua forma de agir. Ali a gente foi amassado como barro, né, para ser uma nova criatura, para ser uma nova pessoa. A gente aprendeu, e no campo a gente foi mais amassado ainda, né? Mais amassado ainda. Você está falando pressão. Exatamente. E no radical eu aprendi a ser mais humana, a amar mais, a querer mais o bem das pessoas, não só o meu. O radical é um marco na minha vida, viu, Ilana? Tinha uma Marivânia antes do radical e uma Marivânia pós-radical, né?
E foi muito bom ter participado desse encontro de jovens, de casais, porque tinha casais também, né? Tinha o Carmona e a Edna, tinha a Ziba e o Cláudio, né? Tinha pessoas que eram mais velhas que a gente, né? Nossa amiga querida Miris. Miris, um beijo, né? E aí a gente participou a gente aprendeu a amar de formas diferentes, né? As pessoas. E fomos contempladas com o nosso país querido, Moçambique, né? Eu sou uma brasileira, Moçambique. Né? Acho que o pessoal vai estar assistindo essa live ou então no YouTube. Pessoal de Moçambique, beijo. Beijo grande. E ficamos ali quase assim, a contar com o treinamento e com o tempo que ficamos em Moçambique, foram 2 anos, né? O projeto nos contemplava com 2 anos, voltamos para casa e ali voltamos pessoas diferentes, sabendo que a gente tinha que fazer diferença com as nossas profissões, que não era mais só aquele curso de teologia, eu tinha que fazer algo diferente. Foi aí que entrou a enfermagem, né? Mas no meu coração sempre foi enfermagem para voltar para Moçambique. Eu estava até falando para a Ilana, né? Sempre para voltar para Moçambique. E aí, um belo dia, tô de promotora de missões, porque todo missionário tem que ser um promotor de missões. E aí, missionário, né? Estou como promotora de missões da minha igreja, vou ao encontro e estava lá a Cristolândia, né? Tava o coral cantando e sendo apresentado também o nosso coordenador, que é coordenador até hoje, o pastor Paulo Salles. E o pastor Paulo, ele foi apresentado naquele dia e ele fez um desafio para os profissionais que estivessem ali, né? Profissional na área de saúde. Que ano? Foi no ano de 2017, né? Foi recente agora, 2017. Ele fez esse desafio. Quem é profissional da área de saúde, quem é profissional da assistência social, nutrição, qualquer profissional, venha se voluntariar aqui na Cristolândia. E aí nós fomos chamados, né? Eu fui chamada nesse tempo, que foi muito especial para mim, né? Mas eu até falei para o pastor que eu não ia ficar lá naquele momento, que eu estava... uma tia minha de Palmas estava muito deprimida, porque um primo havia morrido, havia falecido por conta das drogas, do álcool, mais precisamente. E aí eu falei que eu ia primeiro lá na minha tia, mas depois eu voltava para ser voluntária da Cristolândia. E assim fiz. E estou lá até hoje. Uau! Marivânia, olha, para quem não entendeu, para quem estiver aqui no nosso canal pela primeira vez no Instagram, nós somos da Igreja Batista, nós somos evangélicos. A Lu é minha gestora. Ah, ela está dizendo que fomos presenteados com a missionária Marivânia na Cristolândia. Que legal! E esse projeto que ela está falando, o projeto Radical, faz parte da Convenção Batista Brasileira. E fomos para Moçambique no ano 2006, 2007, retornamos e foi como ela falou, em 2017 começou na Cristolândia, né? Neuza está dizendo, pois eu me formei em pedagogia e vou servir no Lar Batista de Palmas, no Tocantins. Orem por esse processo, com a pandemia parou tudo. Está nas nossas orações. Amém, está na nossa oração. Você vai ser missionária lá, Neuza. E a Neuza também fez parte do grupo Radical. Mas a Neuza foi para Senegal, não foi, Neuza? Foi para o Senegal. O projeto dela era de 4 anos. Aprendi a língua em 1 ano, né? Que é o francês. Então, eu falo assim que ela é uma super missionária. A gente vai trazer os radicais para cá, né? Para conversar com a gente aqui no canal. Bem, o nosso tempo vai voar, mas você vai ver. Então, eu vou começar a perguntar aqui. Fala um pouquinho para o pessoal que não conhece o que é a Cristolândia, onde se localiza, aqui você trabalha, tem várias, né? Como você chegou? Pode falar. Tá bom. Vou
explicar o que é a Cristolândia, porque, embora a gente está sendo visto aí por várias igrejas, né, por várias pessoas, tem gente que não é de igreja, e eu já vi aqui em Brasília mesmo, tem gente que não sabe o que é a Cristolândia. A Cristolândia é um programa permanente de prevenção e recuperação e assistência a dependentes químicos em situação de rua e também não só em situação de rua, porque nós também atendemos aquelas pessoas que vêm de casa, tá certo? E a gente busca a transformação dessas vidas, Ilana, né? Em meio a esse caos que é vivido do drogadicto, né? Da pessoa que se vicia em substâncias psicoativas, né? Nós pregamos a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Então, muita gente pode falar assim, mas vocês não trabalham com medicamento? Não trabalhamos com medicamento. A mensagem ali de Jesus Cristo é a mensagem que é o medicamento usado para transformar essas vidas e trazê-las novamente para a vida, né? Vida com Jesus, vida com suas famílias, vida numa sociedade sadia. É isso que a Cristolândia tem para todos que querem, aqueles que querem. Não é compulsório, não é obrigatório a pessoa estar lá. Então, é uma coisa que ela quer transformação, ela quer sair daquele abismo que ela se encontra por causa das drogas, então vá para a Cristolândia. Mas, Vânia, você disse que sim, continua aí, onde você localiza. Deixa eu só mandar um beijo para a Paty, minha amiga entrou agora. Minha sogrinha de Nalva, cheguei. Oh. Beijo. Então, mas, Vânia, fala um pouco aí. Continua falando onde se localiza, como você chegou. E, além disso, eu tenho que falar sobre a questão da visão, né? Que é colocada. A nossa visão é ser um lugar de esperança, né? Isso está na nossa visão mesmo. Eu estou lendo aqui. Decola não, é para falar igualzinho. Tá? De esperança para os que vivem em locais de grande concentração de drogas, como é o caso das Cracolândias, né? Então, onde tem uma Cracolândia, vai ter uma Cristolândia. No nome de Jesus, que ainda não tem, vai ter, né? E é prestando essa assistência social. Apesar de eu ser enfermeira, né, e da gente saber que é um problema de saúde também a questão da drogadição, mas a Junta de Missões Nacionais, esse projeto é da ação social, né? Então, ele trabalha ali com vários assistentes sociais, né, para que eles possam encaminhar esses dependentes químicos, levando a mensagem restauradora de Jesus Cristo e uma reinserção social. Né? Então, sempre a gente está falando de social, porque a gente quer esse homem, essa mulher, né, esse jovem, de volta para a sociedade, de volta para uma vida digna. Né? Porque Jesus fez a gente para ter o quê? Vida digna, não é verdade? Né? E o que as drogas faz? Leva esse homem, essa mulher para uma vida indigna. Não. E Jesus traz eles para uma vida digna, uma vida próspera no Senhor. Isso é lindo. Eu gosto muito de falar sempre para os meninos assim, né, que Jesus não fez eles para comer o pior dessa terra, a podridão dessa terra, mas sim para comer o melhor da terra. Né? Então, os frutos de justiça, o Senhor tem para eles. Então, quando eles alcançam isso, são homens e mulheres restaurados com tamanha fé, Ilana, que você fica orgulhosa de ter feito um pouquinho dessa história. Ai, Mari! Gente, eu conheço a Mari, né? Como já disse há muitos anos. Eu sei que ela está com o coraçãozinho dela ali, ó. Já está emocionada. Maravilhosa. Mari, fala um pouco. Você está de Distrito Federal em Goiás. Isso, você falou nos lugares, né? Então, a gente se localiza aqui no Distrito Federal em Goiás.
A Missão Batista fica no PSul, Ceilândia Sul. Quem conhece essa região aqui de Brasília sabe o que eu estou falando. Quem é de fora deve estar falando assim, ela está falando do que mesmo, né? Mas PSul é um bairro da Ceilândia Sul, né, que fica em Brasília DF. Então, lá se encontra a Missão Batista, onde os acolhidos, né, pela primeira vez, eles são trazidos até nós, passa-se por uma triagem. Essa triagem ela tem a presença de um assistente social, de um psicólogo, de um missionário, né? E tem a minha presença também. Sou missionária, mas sou enfermeira também. Vou ver essas coisas, esses âmbitos, essas coisas que diz respeito à saúde, né? Ele chega com a saúde muito debilitada e é necessário ver questão de cartão de vacinação, questão de algumas doenças, algumas DSTs, né? Então, tudo é visto. Então, essa triagem é feita na Missão Batista Cristolândia, que fica no PSul. Ele vai passar ali um mês, 30 dias. Esses 30 dias nós vamos observar como é que ele está, como é que está o andamento de sua saúde, como é que está o conviver diário dele com os outros também, com os missionários, né, com as pessoas que cuidam dele. E depois de 30 dias, ele é transferido para o CFC1. O CFC1 já fica no Goiás. Por isso que a Cristolândia daqui é Cristolândia, Distrito Federal e Goiás, né? Então, o CFC1, que é Centro de Formação Cristã 1, fica em Águas Lindas de Goiás. Lá, esse acolhido ele vai ficar de 6 a 8 meses. Esses 6 a 8 meses, ele vai aprender sobre a palavra de Deus, ele vai ser acolhido de forma mais intensa, ele vai estudar, vai aprender mais coisas, né? Depois do CFC1, ele é transferido uma última vez para concretizar o tratamento de Deus na vida dele, né? Então, quando ele é transferido para o CFC2, que é Centro de Formação Cristã 2, que também é chamado Batistinha, fica aqui perto de Samambaia e do INCA. Então, nessa região, ele vai ali ser restaurado por completo. Vai aprender como se ressocializar, vai aprender a trabalhar, uma profissão nova, se não tem, terminar os estudos, a ter uma nova chance. Sabe a segunda chance que o nosso Deus dá para a gente? Então, ele vai ter essa segunda chance. Então, ele vai ter essa possibilidade. E aí, para sair com alta terapêutica, né? Para sair bem. E aí nós pedimos aqui, eu só vou dar um espacinho para falar assim, nós pedimos a ajuda das igrejas, né? Que sabe que existe a Cristolândia, né? Que a igreja precisa ser nossa parceira aqui no DF e no Goiás, para quando esses meninos, esses acolhidos saírem, eles têm uma igreja para frequentar, porque eles não vão sentir vontade de ir lá para aquele lugar que eles iam antes. Eles vão ter a igreja para frequentar. Eles vão ter um irmão, né, que vai ser o quê? Um discipulador. Nós precisamos de um discipulador. Nós não precisamos a vida toda? Então, eles vão ter um discipulador, um pastor, um irmão amado andando com eles, cuidando deles para que eles não tenham as possíveis recaídas. Então, a igreja é fundamental nesse processo. E a família também. A família não tem nem o que falar. A família é a primeira, né? Então, a família é primordial nesse processo de reinserção social. Mari, e como é que... Deixa eu perguntar, vou seguir o roteiro. Veio um monte de coisa na minha mente para perguntar. A Lu tinha falado aqui alguma coisa. A minha sogrinha falou aqui, eu sou do Chuveiro Solidário, que é um excelente trabalho também, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Trabalho com pessoas de rua e ela participa. Está parado agora. A Lu falou, tratamos essas pessoas através do reconhecimento de que são pecadores. Tratamos o pecado deles para serem libertos pelo poder da palavra de Deus. Exatamente. Complementou o que você falou. Muito bom. Porque essa transformação precisa ser completa, né? Do espírito, da alma, do corpo, uma transformação completa.
Mário, você quer falar um pouco como você chegou lá ou a gente já passa para as áreas? Você se localiza, né? Aí depois você falou Onde se localiza e como você chegou lá. como você chegou lá, né? Aí eu até contei um pouquinho para você, né? Depois foi através, sendo promotora de missões, comecei a falar aqui também, né? Sendo promotora de missões, aí o pastor ele perguntou se alguém fez esse desafio de profissionais e foi aí que eu fui. Não fui naquele momento que ele pediu, mas eu fui depois, né? E estou lá até agora. Eu já tinha falado isso antes, né? E aí vale também o desafio para os outros que estão ouvindo, que são do DF, né? Para que venham para a Cristolândia. Estamos precisando de profissionais, né? Na área da saúde, na psicologia, ação social, né? Não precisa ser necessariamente um profissional, mas precisa vir com o coração aberto, né? Pronto para trabalhar para a obra do Senhor. Quais são as áreas que o voluntário pode trabalhar? Eu coloquei assim, quando você me fez, né, essa pergunta, eu coloquei todas. Mas é todas mesmo, todas. Sabe por quê, Ilana? Se ele está disposto a ajudar, ele está disposto a ajudar em todas as áreas. É aquele que está disposto a limpar um chão, a lavar um banheiro, a guardar uma roupa, a organizar uma rouparia, a cuidar, a recepcionar pessoas, a abraçar, a cuidar de uma cozinha, né? E a fazer uma comida. Então, todas as áreas são importantes. Tem, claro, que tem aquelas áreas mais técnicas que nós somos treinados para isso, né? Então, assim, nós vamos... mas ele pode ser capacitado nessas áreas também. Se ele for ficando, esse voluntário vai ficando ali na Cristolândia e a gente sente que ele está entusiasmado, que ele quer isso mesmo para a vida dele, claro que a gente vai treinar uma pessoa dessa. Eu não perco tempo mesmo, né? Então eu vou treinar, né, para ser, porque o maior legado de uma pessoa é deixar um outro no lugar, né? Eu estava ouvindo uma pregação desses dias quando Elias, né, estava ali todo deprimido, né? O Senhor falou para ele o quê? Não, você não terminou ainda o seu chamado, não. Vai treinar ali, você precisa treinar um jovem que se chama Eliseu. Né? Então, nós não terminamos a nossa missão, temos que deixar outras pessoas nos nossos lugares. Né? Então, para que continue, né, esse ministério. Assim como você precisa deixar outra pessoa aí nos canais, né, fazendo as entrevistas, né? Então a gente tem que sempre pensar assim, o nosso maior legado é deixar pessoas preparadas para fazer aquilo que nós fazemos também. Isso é muito importante, né? Eu não preciso deter tudo só para mim, até porque fico muito cansada, né? Realmente, precisa dividir tarefas, né, Mari? Marivânia, me veio uma pergunta aqui quando você estava falando sobre poder fazer tudo. Você falou sobre a capacitação, inclusive você tinha conversado comigo sobre a sua capacitação. Você é da enfermagem, mas você teve capacitação. Fala um pouco dessa capacitação. Ó, a Lu colocou algo bem importante que eu vou até ler aqui, ó. A Lu sabe tudo. Já quero conhecer a Lu, já quero conhecer. Lu, beijo. Ela é ótima. Não usamos medicamentos para diminuir a abstinência. Bíblia e oração, aconselhamento bíblico, né? Atendimento psicológico, social. Usamos os encontros do Celebrando a Recuperação. Não sei se você já ouviu aí em Natal. Já ouvi falar, sim. É muito bom, os encontros fantásticos. Então, deixa eu deixar bem claro aqui, pessoal, porque existe, na área da psicologia, por exemplo, existe uma certa discussão, um certo debate em relação a essa parte do tratamento com drogaditos, né? Então, sempre vem aquela polêmica do usa medicação, abstinência,
né? Como é que e você falou bem no início, Mário, sobre essa questão de que não se usa medicamento. Então, quem já escutou falar sobre redução de danos, que fala que se trata, por exemplo, de dependentes químicos que começam o tratamento com a redução do tipo de droga, né? Ele vai usando cada vez mais fraco como uma forma de diminuir a dependência, mas continua usando, por exemplo, a maconha, que é um pouco mais fraco. Enfim, esse é o pensamento da De política de muitas redução dos danos. comunidades terapêuticas, né? Isso. Só que as Aí, comunidades terapêuticas trabalham, as comunidades terapêuticas, a Cristolândia trabalha com o não uso do medicamento. Bíblia e oração, aconselhamento cristão, atendimento psicológico e social, que é o que a Lu está falando, e a Marivânia também. Os encontros do Celebrando a Transformação. Alguém que está aqui assistindo, de repente fala, sim, mas como vocês veem esse resultado, né? Como é que vocês podem me dizer que sem medicação, usando abstinência, apenas na Bíblia e na oração, no aconselhamento, você consegue dar conta dessa demanda, né, de cada aluno? Fala um pouquinho. milagre. Milagre. O nosso Deus é um Deus de milagre, de vida. Ele não fez o homem para perdição. Então, ele sempre tem uma estratégia nova para o homem perdido. E o homem que está na drogadição é um homem perdido no pecado da drogadição. E ele usa, através da vida de Jesus Cristo, né, através do testemunho de Jesus Cristo, impresso nas palavras da Bíblia, ali, no livro sagrado, na Bíblia, ele usa, né, e o Espírito Santo toca nessa vida de tal forma que essa vida é transformada através dos testemunhos. É o Espírito Santo, não somos nós, né? É uma grande besteira pensar que algum missionário tem alguma ação nisso, ou não. É o Espírito Santo que toca naquela vida de tal forma, que é uma forma que eu falo que é milagre, uma forma milagrosa, né? Ele toca naquele coração e imprime a imagem dele, fala assim, você não é mais das drogas, você vai ser mesmo. Você já sofreu bastante. Eu acho interessante, Mário, uma coisa que você falou também, quando a gente estava conversando antes daqui, né, e você estava falando sobre a capacitação, e como vocês trabalham, por exemplo, a forma a questão da dependência química como algo orgânico, né, algo fisiológico. Né? Eu falo também porque na área da psicologia eu também tive a oportunidade de trabalhar com comunidades terapêuticas cristãs, e aí eu fui com a psicologia, mas concordo com você que é só Deus. No entanto, a forma como Deus age, né, utilizando a sabedoria humana, né, a sabedoria que ele dá, a questão profissional, as capacitações, porque eu me lembro que você falou sobre, a gente estava conversando exatamente sobre o mecanismo que faz uma pessoa ficar dependente de drogas, né? A questão da dopamina, busca de prazer, e muitas vezes o que a Cristolândia oferece é Cristo como um substitutivo, né, eficaz, né? Eu penso assim, Jesus Cristo como um substitutivo eficaz para essa busca, essa sede que essas pessoas têm de alguma coisa que supra a fome, a sede de prazer, de dar sentido. E aí a Cristolândia mostra Jesus Cristo como o primeiro. É mais ou menos assim que eu penso? Primeira assim. Opção, porque assim, olha, Deus fez a gente, eu dando uma palestra para os meninos, eu falei assim, ó, Deus fez a gente para ter, a gente fica feliz com uma refeição, com um café da manhã, quando a gente toma banho, são coisas normais da vida, né? E Deus nos fez assim. Mas de repente vem as drogas, né? Vem o homem não fica mais feliz com aquelas coisas que ele ficava feliz antes, um café da manhã, um namoro, uma coisa normal. E aí as drogas tomam esse lugar. Mas é necessário uma pessoa, né, com
todo o poder, com toda a autoridade, que venha a substituir novamente este lugar e dar o prazer necessário. E esse homem, ele conhece, esse homem e essa mulher, porque a gente também tem a casa de recuperação para as mulheres, que fica em Senador Canedo, né? Só que isso vai que eu esqueço de falar, em Senador Canedo, e lá tem as mulheres também. Então, essas mulheres, elas necessitam de conhecer Jesus e colocar Jesus em primeiro lugar. Não tem um versículo que fala que a gente deve colocar Jesus eu esqueci onde. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Né? E o versículo tema da Cristolândia é João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa verdade que liberta, que transforma, que traz vida nova, que traz um gosto novo de vida, é Jesus. Né? Então, muitos ainda aí fora não conhecem Jesus. Né? Mas, assim, eu faço um desafio para todos os psicólogos. Né? Faço mesmo, Ilana, para todos os enfermeiros, né? Que além do remédio, eu sei que tem essas fontes também, que tem esses canais, mas apresenta primeiro ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor, ao médico dos médicos, aquele que pode tudo, né? Então, ele vai dar cura, vai dar vida nova para essas pessoas, sabe? Olha, e a Cristolândia é tão boa, não é porque eu sou de lá, não, viu? Tá botando a sardinha, não. Porque ela transforma o homem por completo. Aquele homem que não tinha estudo, que não tinha condição. Aí eu estava comentando para você, né, com você, né, tem uma faculdade, né? A Cristolândia conseguiu uma parceria com uma faculdade, a Unievangélica. Né? Então, alguns dos nossos meninos estão estudando lá, olha só que bênção, que maravilha. Né? Então, assim, às vezes não tinha nem o ensino fundamental, mas agora estão já fazendo enfermagem, nutrição, gastronomia, comunicação, né? Tem outros fazendo educação física, que eu esqueci de falar para você. Então, assim, que maravilha, né? Falar que nem o pastor Fernando Brandão, olha só Deus, né? Vamos avançar, povo, né? Vamos avançar em todo o Brasil mesmo, que toda capital tenha uma Cristolândia. Quando a Ilana me chamou para fazer isso, o meu desejo é que Natal tem uma Cristolândia. Sabe, Ilana? É que todos os estados tenham uma Cristolândia, né? Para ser marcado, para o nosso país não ser conhecido mais como o país do narcotráfico, mas sim como o país que recupera vidas, transforma, tira das drogas e coloca numa vida nova, numa vida transformada, numa vida próspera e vidas que multiplicam outras vidas, olha só, que fazem novos discípulos, porque os meninos fazem isso, né? Eles não querem mais drogas para eles e aí eles querem apresentar Jesus para outras pessoas, e é maravilhoso. Amém. A Luz está falando aqui, milagre, sim. Lógico que temos pessoas que já têm até transtornos e necessitarão de medicação. Estas não podemos atender. A Cristolândia é um projeto religioso, não é uma casa de recuperação. Ok. Isso, bom eu ter falado isso. Boa explicação, né? Para ficar bem claro. É porque tem uma diferença de casa de recuperação para Cristolândia e para uma comunidade terapêutica. Seria... Comunidade, não é comunidade terapêutica. A Cristolândia é diferente, entendeu? E tem essa diferença porque a comunidade terapêutica também aceita medicação. Então a Cristolândia não aceita a medicação. Não aceita medicamento em hipótese nenhuma. Se, como a Lu falou aí, se
se tiver um ponto de transtorno tão grave, né? Você já conhece todos os transtornos que as drogas podem trazer para um indivíduo, para um acolhido. Então, se tiver um ponto tão grave, a gente não pode aceitar, né? A gente tem que encaminhar para uma casa de recuperação ou uma comunidade terapêutica que vai tratá-lo com dignidade, com a medicação correta, para que ele não tenha mais dano cerebral. Ok, muito Tá bem bom? explicado, Mari. Mari, agora eu quero que você fale sobre o que podemos fazer com a nossa vocação em missões nacionais no reino. Fala um pouquinho da tua Ah, vocação. Tem muita ok. gente aí que vai se identificar. Eu fiz minha matéria de evangelismo com o pastor Valdeir Contaifer, né? Não sei quem conhece ele, mas acho que você conhece o nome assim, não está lembrando, né? Mas o pastor Valdeir Contaifer, ele é muito bom. E ele escreveu o seguinte, viu, pastor Valdeir? Não estou roubando não, hein? Mas eu achei o melhor conceito. Abre aspas, né? Abre aspas, essa palavra é do pastor Valdeir Contais, tá? O missionário se considera chamado por Deus, vocacionado espiritualmente a realizar o que precisa ser feito. Vocação, nesse caso específico, tem o sentido de uma inclinação e uma propensão espiritual à missão. Uma sensibilidade envolvente que intui a missão e discerne a visão. É tudo racional, não é nada de paixão. Estou apaixonada por missões, não é nada, racional. Vem aqui, ó. A gente escolhe ser missionário, Ilana, é uma coisa louca, mas a gente decide, é uma decisão racional, totalmente racional. Não é Dá aquela clareza. coisa de chegou um anjo e disse, você vai. Não é isso. É verdade. Ó, da clareza da missão e do ardor da visão virão sentimentos correspondentes que motivarão o quê? As ações. E esses sentimentos devem ser o quê? Sentimento de empatia, sentimento de estar pronto a fazer, de estar determinado a fazer, de ser claro com a visão. É isso que eu vim fazer aqui neste local. Eu nasci para ser isso. Eu nasci para não aquele romantismo que muitas vezes as pessoas colocam em torno de missões, em torno do chamado, do vocacionado. Não. É uma decisão que nós temos que tomar um dia. E aí, cada um pega a sua cruz e carrega. Alguns terão que deixar casamento. Alguns terão que deixar de ter filhos. É verdade. Alguns terão que deixar de fazer algumas coisas. Mas podem também fazer com isso. Mas tem que estar tudo muito dentro do propósito. Você e seu marido têm que estar alinhados no mesmo propósito, na mesma visão. Eu e o meu marido temos que estar alinhados. Eu não sou casada não, viu, gente? Com o meu marido. Por enquanto, né? Não tá. Por enquanto. Quando eu tiver o meu marido muito bem alinhado no propósito. Vocês entendem? E é uma coisa tão racional que eu fico assim impactada com o que diz lá em Filipenses, né? Eu até anotei aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Né? Então, o que ficou para trás, fica para trás e vamos andando. Né? Temos uma missão, é uma escolha que fazemos, tem as suas consequências, com certeza, não tem esse romantismo todo, mas é uma escolha racional, né, que fazemos.
eu acho muito intrigante todo mundo que acha assim, fala assim, mas ser missionário é uma coisa tão linda, maravilhosa, como você... Não, foi uma decisão, como servo do Deus Altíssimo, ele pediu para eu ter uma missão, né? Então, assim, quando eu me converti com 14 anos, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa no reino de Deus. É isso. Eu achei interessante, falando em vocação, Mari, eu posso falar do meu tempo com Mário Vânia lá em Moçambique, lá no Projeto Radical, que eu me lembro que na época, como a gente ainda não tinha faculdade, né, Mário? Você tinha faculdade teológica, mas, mas a gente não tinha, assim, ensino superior. Uma formação, né? Outra formação, é verdade. Vamos dizer assim, secular, né? Como se usa essa palavra. E eu me lembro que algumas das nossas colegas de missão, elas foram com a profissão. Uma era enfermeira, que era a Dani. Um beijo se você estiver assistindo. Acho que a Renata está assistindo. Renata, beijo. Renata é nutricionista. E a gente tinha várias pessoas, professores, amigos, né? É verdade. E a gente não tinha profissão. E eu me lembro que Marivânia, quando chegou lá, Deus usou Marivânia e de muitas outras coisas. Ela usava... Mari, uma das coisas, eu vou dizer, o bolo. Não foi, Mari? Ensinava as mulheres da comunidade a fazer bolo. Foi, Mari? Fala um pouquinho aí. Oi, tu acredita que eu faço bolo até hoje? O povo da Cristolândia vai morrer de rir. Eu faço bolo até hoje. Com isso, ela atraiu as mães, as crianças, todo mundo das comunidades, né, do lugar onde a gente estava. E ela ensinava, fazia amizade. E aí, essa era a vocação que ela colocava ali, né? Depois também a área da saúde, no postinho que tinha lá da Mafarinha, da igreja. Igreja de Mafarinha. E era uma área que você já conhecia, né? Por causa porque eu trabalhava na farmácia de manipulação, né? Aí eu conhecia algumas ervas. Eu sei que a secretaria lá de Moçambique me chamou para dar uma palestra sobre medicações, xarope feito com cebola, com beterraba para as crianças. E funcionou, né? E, assim, foi incrível. Por isso que eu falo, Ilana, missões a gente faz com o conhecimento que a gente tem. Se eu sou uma dona de casa, eu vou ser uma bênção no campo missionário. Vou ser uma bênção, porque ela é uma dona de casa. Eu fiquei aqui em casa nessa pandemia, aqui, nesse isolamento. Meu Deus, como as donas de casa não trabalham. Deus me livre. Eu quase morri de trabalhar. Estava ficando louca. Menina, era uma coisa assim. O tempo todo, tem que ter paciência, muita sujeira, tem que ter paciência com a família, paciência com o esposo, paciência com os irmãos. E aí, a paciência vai ficando, né? Mas como Deus usa qualquer conhecimento que a gente tenha, qualquer conhecimento. Quanto mais, melhor, né? Se você tem oportunidade. Às vezes Deus quer você numa área em determinado tempo, depois coloca em outra, né? Mas você pode, de repente, como você disse, a gente vai com o que a gente tem, os 5 pães e os 2 peixes, e Deus faz um milagre, que foi aquilo que você falou, que acontece na Cristã. Eu aprendi muito. Um dia desse teve uma live aqui do meu pastor com o pastor Robério, que é da Convenção Batista aqui do DF, né? Meu pastor se chama pastor Antônio Ramos. E aí ele falou, foi até o pastor Robério. O pastor Robério falou da Nauzira. Aí me deu vontade até de chorar, assim. Eu só estava assistindo a live, né? E falou da missionária. Estava falando sobre vocação. Engraçado que a gente já está planejando essa questão já tem um tempo, né? Mas aí veio essa live. E aí eles falaram sobre isso. Eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Olha só, a minha líder da Ilana,
né? Ela não falou só para mim, para a Ilana e para as meninas, para os casais que estavam com a gente, não. Ela é referência para muitas vidas, para o meu pastor, para o pastor que é aqui líder, né, do DF, do Distrito Federal, do Planalto Central. Então, assim, que maravilha, que mulher fantástica, né? Que deixa marcas, que impregna, assim, aquilo que ela pensa. E ela ensinou uma coisa para a gente, que a gente tinha que ser o quê? Sistematizado, organizado, não é, Ilana? Eu nunca vou esquecer disso. Ela era organizada, né? Ela não gostava de bagunça. Ó, Nazir, um beijo para você, viu? Beijo, Ana. Ou manhinha, né? Manhinha. Vira Nascimento foi missionária na Angola por 17 anos, né, Mari? Isso. Quando ela voltou ao Brasil, ela esteve à frente junto com o saudoso pastor Valdemiro Timichak, Valdomiro. nas organizações mundiais, eles ficaram à frente dos radicais, então, do nosso projeto. Então, eles eram chamados os pais do radical, né? O pastor Valdemiro, pastor, e a missionária Nauzira Nascimento. Mari, a gente só tem 9 minutos, mas de repente a gente continua, tá? Vamos tentar ver se em 9 minutos a gente fecha, senão a gente só tem o quê? 9 minutos? 9 minutos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui outra pergunta legal. Como você tem usado sua vocação? Acho que você já falou, né? Eu respondi assim, ó, lá na Cristolândia, eu tenho usado a minha vocação de diversas formas. Você já respondeu, assim, aquilo que eu sei fazer, eu faço, né? Se preciso, se é necessário, não fico engessada só naquilo que eu me formei, né? Que é na teologia, ou seja, na pregação, ou no estudo bíblico. Não, eu não fico engessada só nisso. Ou na enfermagem, né? Se não tem ninguém ferido, se não tem ninguém machucado, eu não vou ficar sem fazer nada? Não concordo com isso, né? Eu acho que a gente tem que usar tudo que a gente tem. Por exemplo, se está precisando de alguém para lavar um banheiro, está lá para lavar o banheiro. Se está precisando, principalmente em questão de Cristolândia, que é poucos missionários, né? Poucos missionários e muito trabalho para fazer. Então, tem que ter essa proatividade, ir lá e fazer. Não precisar meu líder, meu gestor, né, aquele que está à minha frente, me chamar e falar assim, fulano, faça isso, né? Não é dessa forma que acontece. Então, eu sempre penso assim que a gente deve, todo missionário, ele tem uma marca, a proatividade. Tem que ter essa marca. Tem que ter. Aquele que não tem, missionário, que não tem, vamos ter. Né? Iniciativa também, né? Iniciativa é uma questão, como se fosse um ramo da proatividade, né? Então, proativo, está pronto a fazer qualquer trabalho, não achar que é humilhante varrer um chão, não achar que é humilhante fazer um outro trabalho que não foi aquele que ele estudou, né? A gente está sempre pronto para fazer qualquer coisa no campo missionário, estar sempre pronto a ajudar e a aprender, porque nós não sabemos nada, né? Então a gente está sempre aprendendo mais. A Lu mesmo que está sempre que está nos acompanhando aí, eu fiquei com ela, eu fiquei nas férias dela como gestora, né? Meu Deus do céu, como o gestor sofre. É muita coisa, são muitas coisas. E eu fico imaginando assim, como um coordenador, como um gerente geral de um estado, né? Então, assim, tomando conta de vários missionários. Isso eu estou falando dos batistas, né? Imagine de outras coisas também. Então,
A gente Essa tem que aprender denominação, muita assim. coisa, muitas pessoas. A gente tem que orar mais pelos nossos líderes, pelos nossos gestores, pelos nossos coordenadores de missões, gestores executivos, né? O nosso gestor mesmo de evangelismo, gestor não, diretor executivo de evangelismo é o pastor Fabrício Freitas, não sei se você conhece. Não, não. Ele é da área de plantação de igrejas. Então, assim, orar por ele, né? Orar pelo pastor Paulo, que é o meu coordenador aqui da área do Distrito Federal Goiás. Olha só, ele toma conta, só ele toma conta de... Eu não falei do viver. O viver, só para a gente não perder aqui, o viver também faz parte da Cristolândia. O viver trata da prevenção, principalmente com as famílias. Então, as famílias são inseridas, né? São cadastradas essas famílias, né? Da comunidade mesmo. E quem está, ela cuida do projeto Viver, e ali a gente tem feito nesse tempo. Será que já está terminando? Mas nós temos 5 minutos. Eu estou pensando aqui em encerrar e recomeçar, porque aí fica com um pouquinho mais de tempo para você responder as últimas perguntas. O que você acha? Ou em 5 minutos, você acha 4 minutos? Acho que dá para a gente fechar. Fica tão gostoso. Então, me dá os 4 minutos para falar só da prevenção, do viver, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho de o que é o que você falou, mas assim, o que é feito para as pessoas entenderem que existe um milagre, Deus transforma, mas o que a Cristolândia vai fazendo em termos de aulas e tal. Ó, a Lu falou, temos muitos alunos recuperados, homens e mulheres que permitiram que Cristo substituísse sua necessidade. Ele Viver, prevenção infantil. Você está falhando, o que foi? Eu? É. Pode falando, Mari. Então, tem o Viver, que trata da prevenção infantil, mas não é só prevenção infantil, trata também das famílias, que as famílias vêm com problemas, né? Então, trata de todo... O Viver é um projeto de prevenção que é ali vizinho da Cristolândia, né? Então, esse projeto Viver, ele veio com essa finalidade de prevenção. Antes que as drogas cheguem até essas crianças, adolescentes, aí o projeto Viver vai tratar essas crianças, dando reforço escolar, dando aulas, né? Aula de balé, tinha uma professora de balé, futebol aos sábados, né? Tem várias atividades, violão, né? Para aqueles, você mesmo que toca violão, violão para quem quer tocar, aí aprende a tocar lá. E outras atividades também, os embaixadores do rei, né? Tem os embaixadores no rei, que é daí do Viver, e aí os meninos têm uma atividade, né? Tem como se comportar, então tem muita coisa para fazer. Outra coisa que é importante também falar aqui, falei dos meninos lá que podem se tornar, assim, eles estão recuperados, mas para ter uma dignidade de vida, né, como estudantes universitários, né, e isso vale, o projeto começou o ano passado, 2019, mas tem tudo para continuar. Várias bolsas vão ser entregues ainda, no nome de Jesus, né? E já estamos lá, chama Casa do Estudante, né? Ore por esse projeto também, faz parte da Cristolândia, né? Nosso gestor, nosso coordenador se chama Paulo Salles, ore por essa vida, né? Pelo pastor. Ele cuida da Cristolândia masculina, da Cristolândia feminina, né, da Casa do Estudante e do Viver. Então, tudo isso aí, ele tem que... E aí tem os gestores. Da Missão Batista é a irmã Lucinéia, né? Ali do CFC1 é a irmã Cida e o irmão Pedro, que cuidam. Centro de Formação Cristã 1. No Batistinha, só para terminar aqui, no Batistinha tem o Joelso. Sim. Fala um contato para o pessoal que queira conhecer melhor a Cristolândia DFGO. Falo agora. Pode ligar direto lá para a gente, né? No 3028 61, perdão, DDD 61
Você 3020. fala Instagram. Acho que o Instagram é mais fácil, pessoal. É, Vai saber. Qual é o Instagram? Tá quase encerrando, mas Ixi, nós temos calma, deixa eu 10 falar. segundos. 30, Eu vou 30, recomeçar, eu vou 28, recomeçar, você fala, tá bom? 38, 98, tá? 61. Vai, Gente, obrigada, viu? Deus abençoe. arroba o quê? Arroba Cristolândia, como é que é para entrar no Instagram? Menina, tu me pegou agora. Acompanhem aqui no nosso